Oi pessoal, vamos então para o nosso exercício de volume. Eu vou usar essa latinha aqui de medicamento para fazer a nossa circunferência. Por que eu não usei o compasso? Porque ele vai marcar o centro da folha e isso pode prejudicar o resultado final depois, tá? Você pode fazer de qualquer tamanho, não precisa ser o tamanho da latinha especificamente. Até se for um pouquinho menor, vai ser melhor o resultado. Vou pegar a minha querida canetinha Bic cristal, o meu cotonete, vou limpar a ponta antes de iniciar e vou fazendo os tracinhos de baixo para cima. Geralmente eu começo assim, eu não sei porquê, não sei explicar, uma coisa minha. Vou fazer de baixo para cima, bem de levezinho e bem curtinho, só para marcar a circunferência, prestando atenção na referência que tá em anexo abaixo, porque tem os pontos de luz, então não vai ser bem juntinho nessa área aqui, não vai ser bem juntinho ao traço que a gente fez. Vai ter um pequeno espaço pra, marcar ali como onde a área que bate mais luz e tal. Então eu vou fazendo essa rachura, depois eu venho de cima pra baixo. E assim eu vou fazer em toda a circunferência. Lembrando que a gente marca sempre a parte onde vai estar mais escuro, depois faz uma pequena marcação apenas, pra gente se orientar no decorrer do desenho. Aqui, se vocês observarem, eu tô fazendo um traçado um pouco mais longo, porque é uma área que vai ter mais sombra. Então, se atente nesses pequenos detalhes. A gente vai continuar acentuando a área de sombra. Então, eu vou começar puxando da margem da esfera para o centro com linhas curvas para dar a impressão de volume. Não se esqueçam disso. Quanto mais curva a gente conseguir, melhor. Então, eu posso puxar um pouquinho de baixo para cima com a curva voltada para o centro,
da esquerda para a direita, curva voltada para o centro na forma de um C, e do outro lado também, só que ao contrário. No meio, entre essas duas curvaturas, eu vou puxando, pode ser até retilíneo, eu vou puxando com delicadeza para que não fique muito marcada uma linha mais reta. Então, eu vou tentar fazer curvas bem suaves, de um lado, do outro, e depois eu vou fazendo as rachuras também meio curvadinhas, tá? Para que a gente consiga dar essa impressão de que é uma esfera e não apenas uma circunferência. Eu vou marcar as partes mais escuras, tá? Desta forma que vocês estão vendo, com cuidado para não borrar, para não marcar demais. E assim a gente vai puxando para o centro da esfera também. Depois a gente deixa secar um pouquinho, esfuma e vai marcando, tá? Vou puxar também com o meu cotonete, quanto mais eu puder, para o centro da esfera, para a parte ali onde tá batendo a luz. Então, bem no meio, eu vou tentar deixar o mais clarinha possível. Isso só dá para fazer com o cotonete sujo. Não pense que dá pra gente fazer tons extremamente claros com a caneta, porque senão vai acontecer. Os tons mais claros a gente faz com mínima rachura e esfumando. Eu volto a acentuar a parte mais escura e fazer pequenas marcações ali, onde teria uma parte mais escurinha, mas não na borda, na margem da esfera. E vamos seguindo na observação da referência e marcando até o finalzinho. Não há muito segredo. Você tem que cuidar na forma que você faz a rachura. Nesse caso aqui, ela tem que ser curva, né? E conforme a direção, você vai fazer a curvatura dela. E assim eu vou fazendo, virando o papel para facilitar mais a pegada, né? Tomando cuidado com a pressão da mão. Eu só vou aumentar a pressão onde for realmente muito mais escuro. No finalzinho, eu vou dar um tempo para que essa tinta seque bem e vou marcar com um pouquinho mais de pressão as áreas mais escuras para dar aquela profundidade, aquela sensação de sombra absoluta. Vou puxando rachuras bem suaves para acentuar essa sombra um pouquinho mais clara nessa área da esfera. Volto a marcar a parte mais escura, sempre tentando dar o volume da melhor forma que eu puder. Então, a gente vai aplicando quantas camadas forem necessárias.
Depois de reforçar o volume, eu vou acentuar o contorno da esfera, aplicando maior pressão na parte mais escura, como vocês podem ver, com todo cuidado para não borrar, para não passar do limite. E vou fazer isso em toda ela, só que em cima, na parte que tem mais reflexo da luz, eu vou fazer com mais delicadeza. Acentuada nas partes inferiores para aumentar a sensação de profundidade, de volume, ok? Então agora é só fazendo bem rapidamente, esfumando, finalizando. Aí você faz o quanto você quiser para você achar, até você achar que tá bom.
E assim ficou o nosso exercício.